Olá, essa gravação é uma convocação de uma reunião com vocês e uma explicação dessa fase final da nossa preparação para a primeira comunhão e para a crisma. Quando eu entreguei para vocês a primeira folhinha para vocês preencherem, com os dados que foram me entregando aos poucos, eu perguntei como é que estava a vida de fé de vocês e numa segunda ocasião eu perguntei novamente, fiz um questionário. Alguns poucos, acho que 2 ou 3 alunos não me responderam sobre o que evoluiu ao longo do ano com a catequese, a vida de fé de vocês. Eu expliquei no começo que a formação dos filhos depende da formação dos pais. Começa 20 anos antes dos pais nascerem com a formação dos pais, deles nascerem. O que significa isso? Ninguém dá o que não tem. Se a gente fez uma primeira comunhão, ou fez uma crisma há 20, 30 anos atrás e parou de frequentar a igreja, parou de rezar, parou de frequentar os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, a nossa fé está adormecida. A gente tem a fé, mas ela está adormecida. E sem esse apoio dos pais, a coisa não vai andar. Eu, por experiência, sei que muitas pessoas fazem a primeira comunhão, fazem a crisma, como se fosse uma etapa da vida, como se fosse tirar um diploma, e que depois abandonam. Eu não quero que isso aconteça. Eu me sinto corresponsável com vocês, pais, por essa formação dos filhos de vocês. No sentido do que eu preciso autorizar seus filhos a receberem o sacramento, desde que eu tenha um compromisso de que eles vão continuar tendo uma formação de uma leitura, de aprender a fazer orações, a leitura do Evangelho, depois pode ser da própria Bíblia, mas o Evangelho em primeiro lugar, a questão da vivência das virtudes. Eu tenho gravado um vídeo de virtude toda semana junto com o vídeo da catequese, porque sem virtudes humanas é difícil a gente viver a fé. E as virtudes humanas são a base para uma vida feliz. Tomar boas decisões, ter bons critérios, tudo isso se baseia nas virtudes humanas. Uma boa formação moral e religiosa. Nós tratamos os 10 mandamentos, as verdades do credo, nós estamos concluindo os sacramentos e fica faltando a vida de oração. A igreja que nós vamos fazer a primeira comunhão e a crisma, a igreja Nossa Senhora Aparecida, ela já definiu algumas datas que não vão ser mudadas, nós vamos acompanhá-los. Quem vai acompanhar? Aqueles que estão preparados. E quem que estão preparados? A gente precisa saber dos pais. Por isso que eu preciso conversar com vocês, pais. Eu vou marcar essa reunião para terça-feira, a partir das 6h15 mais ou menos, eu acho que até umas 7h15, a gente tira todas as dúvidas. As datas estão naquele folheto que eu entreguei para vocês, exame de consciência para confissão. Isso foi há 2 semanas atrás. No final, tem lá reunião com os pais das crianças, que foi no dia 17/10. Essa reunião eles explicaram os trajes, a questão do retiro que vai ter, que eu vou explicar para vocês, que eu acho que a gente não precisa fazer, um retiro de convívio, na verdade, não um retiro espiritual. A preparação para a entrega do credo, a missa das 19h30 no terço da missa, no dia 10/11, tá? Dia 22/11 a confissão. Eu perguntei, como é que vai ter confissão com tantas crianças, Vão ter muitos padres atendendo, isso lá na igreja do Nossa Senhora Aparecida. Se vocês quiserem, com esse folhetinho aqui de preparação, prepararem essa confissão com o padre de vocês, da paróquia que conhece vocês, tudo bem também. É importante que vocês entendam a importância disso tudo, tá? Nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de conhecer a fé, de viver essa fé, de conquistar essa vida eterna baseada em Deus, pedir ajuda a Deus para educar os filhos, para eles adquirirem virtudes, eles tomarem boas decisões. Não é uma matéria a mais de matemática, português, que se você não aprender, depois você aprende. É uma matéria para a vida, tá? A catequese. E a catequese é o começo, tá? É uma introdução de um monte de coisa que você pode aprofundar. Nas folhinhas que vocês recebem toda semana, que eu escrevo para vocês,
tem um resumo de tudo que é falado na aula. Mas é um resumo para o pai e a mãe lerem e conversarem com o filho e fazerem perguntas a respeito. As perguntas que vêm muitas vezes são perguntas, às vezes, sei lá, você fala, a pessoa não estudou. Isso aí foi falado na aula, está escrito no papel, a pessoa está perguntando, né, o que está escrito lá. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, gente, fica essa mensagem. Terça-feira, 6h15, né, na hora que acabar o expediente aqui do colégio, a gente vai reunir numa sala. São mais ou menos 30 pais, né? Se vierem todos, eu vou chamar os pais das meninas também, a Deise vai atendê-las. A ideia é explicar essa responsabilidade que nós temos. Não é simplesmente eu dar um certificado de que seu filho fez a primeira comunhão, sem saber muita coisa do que ele está fazendo, muitas vezes sem saber a importância do que ele está recebendo, e vocês não deram continuidade a isso. Eu pergunto toda vez na aula, quem vai à missa? Muitos não vão. Muitos falam, meus pais não vão, por isso eu não vou. Que é uma coisa básica, né? O que é a missa? Depois dos mandamentos, né? Será que eu sigo os mandamentos? Os mandamentos são os decretos que Deus fez. Então são muitas coisas importantes que a gente tem que compartilhar. Vocês falaram, olha, eu vou esperar um pouquinho mais, meu filho vai fazer de novo mais um ano de preparação, ou eu vou começar a viver essa fé realmente comprometida a partir de agora, né? E a gente vai vendo se seu filho está preparado ou não. Se você está preparado ou não para que seu filho receba esses sacramentos, tá? É uma decisão muito importante, eu volto a dizer. Eu me sinto corresponsável. Se eu falar que um menino está preparado e ele não está, eu vou ter que prestar contas a Deus disso, tá bom? Então me ajudem a tomar boas decisões, me ajudem a participar dessa formação dos filhos de vocês, tá? Tudo que nós falamos agora está gravado nesse mesmo site, Catecismo Colégio Ideal, né, que vocês receberam aí o link. A ideia é que vocês assistam, tá? Assistam, ouçam no carro, né? Mas que comecem a pensar, ó, esse tema da confissão, esse tema do exame de consciência. Eu falo umas breves palavras no áudio, né, no vídeo, para que vocês tenham um reforço a mais. Então, ele está escrito, está gravado e tem uma virtude para cada aula, tá? Foram aproximadamente, eu acho que 25 aulas, né? Então, tem 25 aulas de catequese e 25 aulas de virtudes humanas. Eu vou ler aqui para vocês a orientação dos pais, que está no primeiro dia que eu entreguei para vocês, tá? Está o calendário das aulas e a orientação. E aí eu concluo e depois a gente conversa na terça-feira, tá? A formação religiosa dos filhos começa 20 anos antes deles nascerem, com a formação religiosa dos pais, como eu falei no começo. A experiência tem nos mostrado que todos, pais e filhos, precisamos revigorar a fé e torná-la efetiva nas nossas próprias vidas. Oração diária, frequência aos sacramentos, né, principalmente a confissão e Eucaristia, leitura da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, prática das virtudes humanas e teologais, fé, esperança e caridade, visão sobrenatural dos acontecimentos, o que Deus quer de mim com essa coisa que Ele me mandou, né? Pretendemos abordar todos esses temas ao longo do ano, com o acompanhamento dos pais, negrito, com o acompanhamento dos pais. Atendimento personalizado aos pais e catequizando sempre que se sentirem necessidade. Ou seja, eu estava aqui todo dia, eu falei, estou disponível. Assim, eu devo dizer que uns 6, 7 pais me procuraram pessoalmente, tá? Ao longo do ano. Contamos com o protagonismo dos pais em dar exemplo, exigir e explicar esta vida de fé prática da própria vida cotidiana. A bibliografia recomendada é um bom complemento para toda a família. Os vídeos do Lucas e do Padre Paulo Ricardo contêm uma visão completa da catequese. Vale a pena dar uma navegada para conhecer. Eu, Fausto, gravarei ao longo do ano vídeos que tratam da formação humana
e a complementação prática de cada aula. Aí o @catequese Colégio Ideal. Estudem, assistam os vídeos juntos, tragam sugestões e dúvidas. Trata-se de viver a fé cristã no dia a dia a caminho do céu. Essa é a nossa meta. Agradeço a confiança depositada e conto com a participação de toda a família nesta tarefa tão importante. Tá bom? Então até terça, gente. E levem esse vídeo. Se quiserem marcar um horário particular, a gente marca. Mas vamos fazer essa reunião global juntos, aqui na escola, presencial. É melhor do que fazer online, como alguns alunos sugeriram. E depois a gente volta a analisar quem vai estar preparado ou não, tá bom? Segunda tem aula normal de catequese, tá? E terça, às 6h15, a gente vai se encontrar aqui no colégio para fazer essa reunião com os pais. Conto com vocês. Até terça. Boa noite.